Então, se você entrou aqui nesta noite, apenas nesta introdução de mensagem, se você entrou aqui entendendo que está no meio de uma tempestade, você está no olho do furacão, você ainda nem discerniu qual a causa, mas eu quero de antemão ser boca de Deus e confortar o seu coração e lhe dizer que seja qual for a tempestade ou a adversidade que você está vivendo hoje, você é mais do que vencedor naquele que já te amou primeiro. Fale comigo bem forte em toda a igreja e vamos passar uma régua aqui e vamos guardar isso no nosso coração. Digam todos, digam, eu sou mais do que vencedor. Diga, naquele que me amou. Agora, qual a causa dessa tempestade aqui? Eu vou lhes dizer, olhe para mim. O problema aqui é que os homens de 2000 anos atrás não são diferentes dos homens da atualidade. Porque quando eles, diz a Bíblia, ouviram o conselho de Paulo, eles preferiram ficar, lembram? Eles preferiram ficar com o conselho do mestre do navio, do centurião. Eles preferiram obedecer e ouvir especialistas de plantão. Eles preferiram buscar conselho onde não havia conselho de Deus. E eu estou falando aqui para uma multidão que crê em Deus. Eu estou falando aqui para um grupo de pessoas, de homens e mulheres, que são tementes a Deus. Sim ou não? Amém ou não? Então, qual a primeira fonte de conselho que você deve buscar? Deus e a sua palavra. Eles preferiram ouvir os especialistas. Eles preferiram ouvir, diz a Bíblia, nós lemos, não vou repetir a leitura. Eles preferiram ir aqui no conselho da maioria. Eles preferiram ouvir o Vox Populi. É a voz do povo, está todo mundo falando. Então vamos lá. Consequência, perigo iminente. Eles preferiram ir segundo a orientação das circunstâncias. Viram bater um ventozinho e disseram, está tudo bem. Mas nós não vemos aqui neste momento, até este momento, ninguém buscando conselho com o homem de Deus. Olhe para mim aqui, igreja. Por favor, olhe para mim aqui. Sabe por que a maioria das pessoas entra em enrascada, em fria? Sabe por que eu estou falando aqui para um grande número de pessoas, e estou falando também com o meu espelho, por que não dizer? A maioria das enrascadas que entramos, é porque nós não oramos como deveríamos orar. Sabe por que você entrou naquela situação e naquele laço financeiro? Sabe por que você se endividou? Sabe por que aquela porta que poderia ter sido aberta não foi? Eu tenho uma explicação. Faltou oração. Faltou o joelho dobrado e consulta do travesseiro. Faltou o jejum. Faltou prática. Faltou o estilo de vida coerente com a palavra de Deus. Eles fazem todo tipo de consulta, mas não consultam a Deus. Então eu já quero com esta palavra, Elô, falar com a igreja inteira e falar assim, irmão, você quer se dar bem na vida? Você quer realmente ter uma vida bem sucedida? Você quer que o seu casamento vá bem? Então, meu irmão, coloca a boca no pó. Vai para a oração. Porque se você orar, meu amado, o bicho vai fugir. Se você orar, a porta vai ser aberta. E você vai entrar mais forte para o dia da batalha. Em nome de Jesus, meu amado. Nosso problema é sentir algo. Estou sentindo algo. Você não tem direito de sentir nada. Você tem que andar por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ela não une, diz assim, o justo viverá pelos seus sentimentozinhos. Se você e eu fôssemos nos deixar levar por sentimentos, talvez a maioria de nós não estaria sentado dentro da igreja hoje. Eu quero desafiar você a ser um homem de fé, uma mulher de oração. Eu faço um desafio a qualquer pessoa aqui nesta noite.
rasgo a minha Bíblia e sigo outro caminho, e caminhos para mim não faltam. Rasgo a minha Bíblia. Se nesta semana você se desafiar a fazer 3 períodos devocionais por dia, lendo pelo menos 20 versículos da Bíblia e orando a Deus, entregando a sua vida e pedindo que Ele te abençoe, eu duvido, e como diriam as crianças, duvido e odó, eu duvido se a sua vida não muda. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: ora que melhora. Olhe para mim aqui, querido. Eu duvido. Eu tenho atendido pessoas e conversado, direcionado algumas pessoas para alguns moveres de oração, e tenho recebido testemunhos assim incríveis. Pessoas que vieram ao meu gabinete arrebentadas ou então sem perspectiva, e que hoje estão dizendo assim: pastor, eu sou outra pessoa. E por que é outra pessoa? Porque se descobriu na oração, consultou a Deus. Essas pessoas aqui entraram numa enrascada. Olha para o pastor Wagner aqui. Entraram numa enrascada porque não oravam e porque buscavam conselho onde não há conselho de Deus. Qual o resultado disso? Primeiro, narrativa do texto, não vou ler novamente. Primeira coisa que sucedeu a eles: ficaram à deriva. A deriva significa: baixa as velas, solte o leme e vamos ver o que dá, porque lutar contra ele não vai adiantar, vai quebrar. Ficaram à deriva simplesmente porque na hora de agir e decidir não oraram. Tem um homem de Deus bem ali. Vou consultar o homem de Deus, vou consultar o meu pastor, vou consultar a minha pastora, vou falar com pessoas que eu sei que têm conselho para a minha vida. Mas às vezes nós vamos pelo caminho mais curto, nós vamos pelo caminho que não exige sacrifício, e sem sacrifício não tem vitória nenhuma. Olhe para mim aqui. Eu falo isso com o meu irmão Rafael, meu irmão caçula. Amo de paixão meu irmão, e às vezes eu dou vontade de dar uns tapas nele. E eu falo assim: rapaz, ó, enquanto você não estudar 14 horas por dia, você não vai fazer um concurso, você não passa. E eu fico cobrando de outras pessoas aqui, tal, faça isso, isso e aquilo, para que tal coisa aconteça. Por quê? Porque para todo lugar alto que nós alcançamos pela graça de Deus, olha só, hein? Isso é o que eu estou dizendo. Todo lugar alto que nós alcançamos pela graça de Deus, alcançamos também porque nós sacrificamos. Se eu gritar aqui: quantos querem o lugar alto? No momento profético a igreja vai cair, irmão, vai todo mundo tremer, o chão vai tremer. Mas se eu fizer a segunda pergunta: mas quantos estão dispostos a sacrificar? A maioria não levantará a mão. Eles estavam à deriva porque não buscaram conselho. Lembram-se de Roboão? O que Davi conquistou, o que Salomão seu filho multiplicou, Roboão seu neto destruiu. Porque na hora que ele foi elevado a uma categoria alta de rei, ele ouviu o conselho dos sábios, que era bom, mas disse: não, eu também quero consultar os meus amiguinhos que jogavam biloca comigo. E o conselho deles era terrível, mas ele preferiu o conselho dos amigos, porque o conselho dos sábios geraria sacrifício. Ficaram à deriva, ficaram sem norte, sem rumo. Segundo, começaram a jogar fora algumas coisas essenciais. Olha só, irmãos, olhe para mim aqui, eu quero recapitular. Tempestade acontece na vida de qualquer pessoa. Situações podem vir a qualquer momento sem avisar.
Mas a Bíblia vai nos ensinar que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Agora, diante de coisas como essas, nós precisamos ser sábios. Está escrito aqui que eles abriram mão de bote, armação do navio, começaram a jogar fora. Por fim, verso 20, perderam toda a esperança de salvamento. E por que perdeu a esperança? Voltemos lá atrás, porque não oraram. Porque não oraram. E parece que eu estou falando, pregando para uma plateia que não vive isso. Eu sei que vocês vivem. Mas o meu desafio é, amanhã mude a sua metodologia. A partir de amanhã mude a sua metodologia, antes que a casa caia. Antes que o problema te pegue de surpresa. Antes que o mal venha acontecer, se prepare, irmão. Ore 3 vezes ao dia, leia 20 versículos por dia. Faça isso, isto é uma vida cristã normal. Se você não ora 3 vezes ao dia e não ler a Bíblia todos os dias, a sua vida está anormal. Então nós precisamos fazer isso, por quê? No dia que a tempestade vier, você vai falar assim, ó, alto lá, na minha casa não vai entrar não, eu estou debaixo de cobertura, eu estou debaixo de bênção, e ameaça alguma terá êxito dentro das minhas portas, em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Podem dizer glória a Deus. Eu insisto com a igreja em que poderia pregar sermões aos domingos para te levantar, vitória, não é isso. Eu não sou um vendedor de ilusões, eu sou um vendedor de sonhos, mas não de ilusões. E para sonhos se concretizarem, precisamos observar esses princípios. Olha o verso 20 comigo, coloca aqui por favor. Eles perderam a esperança. Acharam que iam morrer no meio do nada, do mar. Mas havia ali, naquele contexto, um homem que guardara em seu coração a palavra de Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus. Fale comigo bem forte, a igreja diga, olha só que interessante. Fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havia naquele lugar um homem de Deus, que guardara consigo a palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos exercitar a nossa fé. Coloque a mão no seu coração e diga comigo, eu guardei a tua palavra em meu coração. Diga, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Faça a oração de Davi e diga, o que me consola, pode ser mais bonito, a igreja inteira agora, digam, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra, diga, a tua palavra me vivifica. Portanto, resuma comigo e diga, a palavra me vivifica. Quantos não se lembrarão de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, trarei à memória o que pode me trazer esperança, a palavra de Deus. Quando nós guardamos a palavra, nós nos preparamos para o dia da batalha. Então o meu desafio com a igreja nesta noite é que sejamos guardadores da promessa. No meio de um contexto de desesperança, surge um homem de Deus para dizer que Deus está no controle. Então com isso eu quero abrir aqui um questionamento e falar com você. Quem é você na hora da tempestade? Quem é você? Quem é você na hora da luta? Porque todos nós passamos por lutas. E as nossas lutas glorificarão a Deus ou ao diabo? As nossas lutas vão glorificar a Deus ou ao diabo?